Milionário ajuda a mulher envolvida em um caso polêmico na justiça. Uma prova apresentada no tribunal muda o rumo do caso. Descobertas do passado colocam em problemas a reputação do magnata. Uma aliança inesperada revela segredos escondidos por anos. O sol se punha sobre São Paulo, pintando os arranha-céus com tons dourados, que contrastavam com as sombras alongadas que se projetavam sobre a Avenida Paulista. No último andar do edifício mais imponente da região, Ricardo Montenegro observava a cidade através das janelas do seu escritório. Aos 45 anos, ele havia construído um império que fazia outros empresários tremerem só de ouvir seu nome. Mas naquela tarde específica, algo o incomodava. Senhor Montenegro. Sua secretária interrompeu seus pensamentos. A reunião do conselho começará em 5 minutos. Ricardo ajustou a gravata italiana impecável e seguiu pelo corredor de mármore em direção à sala de reuniões. Cada passo ecoava com a autoridade de quem estava acostumado a ter o mundo aos seus pés. Ao entrar na sala, 10 executivos se levantaram imediatamente, como se movidos por uma força invisível. Senhores, ele começou, sua voz grave preenchendo o ambiente. Os números do último trimestre são impressionantes, mas... Seu discurso foi interrompido quando seu assistente pessoal, Carlos, entrou apressadamente na sala. Com licença, Sr. Montenegro, mas o senhor precisa ver isso. Carlos colocou um tablet à sua frente, exibindo a manchete que dominava todos os portais de notícias. Esquema milionário abala mercado financeiro. Helena Santos é a principal suspeita. A foto mostrava uma mulher de aproximadamente 35 anos. Cabelos castanhos ondulados e olhos determinados, mesmo diante das câmeras que a perseguiam na saída do fórum. Algo naquela imagem capturou a atenção de Ricardo, de uma maneira que ele não conseguia explicar. A audiência está marcada para amanhã, informou Carlos. Algumas das transações suspeitas passaram por subsidiárias do grupo. Ricardo dispensou a reunião com um gesto, ignorando os olhares preocupados dos executivos. Sozinho em seu escritório, ele começou a pesquisar sobre Helena Santos, formada em economia com distinção, carreira promissora em grandes instituições financeiras, vida aparentemente impecável até aquele momento. Como alguém assim se envolveria em um esquema daquele porte? No outro lado da cidade, em um pequeno apartamento no bairro de Pinheiros, Helena tentava manter a compostura enquanto conversava com seu advogado, Dr. Menezes, um senhor de idade, que parecia tão cansado quanto ela. Helena, não vou mentir, ele disse ajustando os óculos de armação antiga. A situação é complicada. A promotoria tem documentos que parecem incriminadores e seus recursos para a defesa estão praticamente esgotados. Mas eu sou inocente, ela exclamou, levantando-se da cadeira da pequena sala de estar. Alguém está me usando, doutor. Eu sei que estou sendo usada, mas não consigo provar. O telefone de Dr. Menezes tocou, interrompendo a conversa. Helena observou a expressão do advogado mudar gradualmente, enquanto ele ouvia quem estava do outro lado da linha. Quando desligou, parecia atordoado. Era o escritório de Ricardo Montenegro, ele revelou, ainda processando a informação. Ele quer assumir sua defesa com a melhor equipe jurídica do país. Helena sentiu o estômago revirar. Ricardo Montenegro? O mesmo Ricardo Montenegro que... Sua voz falhou. Por quê? Não sei, respondeu o advogado. Mas essa pode ser sua única chance. Na manhã seguinte, o fórum estava cercado por jornalistas. Helena, usando um terno simples, mas elegante, tentava manter a cabeça erguida enquanto subia as escadas do imponente edifício. Seu coração quase parou quando viu Ricardo Montenegro descendo de uma Mercedes blindada, acompanhado por uma equipe de advogados que mais pareciam saídos de um filme de Hollywood. Seus olhares se cruzaram pela primeira vez. Ricardo, em seu terno italiano feito sob medida, emanava poder e controle. Helena, por outro lado, transmitia uma dignidade silenciosa que o intrigou ainda mais. Por um breve momento, o tempo pareceu congelar. Senhorita Santos, ele se aproximou, estendendo a mão. Podemos conversar em particular antes da audiência? Em uma sala reservada do fórum,
Helena encarou Ricardo com uma mistura de desconfiança e curiosidade. Por que está fazendo isso, Sr. Montenegro? O que ganha me ajudando? Ricardo permitiu-se um pequeno sorriso. Digamos que tenho um interesse particular em descobrir a verdade sobre este caso. Ele fez uma pausa, estudando suas reações. Além disso, algo me diz que a senhora não é o tipo de pessoa que se envolveria em um esquema dessa natureza. O senhor não me conhece, Helena respondeu, mantendo o olhar firme. Ainda não, ele concordou, mas pretendo conhecer. E, principalmente, pretendo entender como seu nome acabou envolvido em transações que, curiosamente, passaram por empresas do meu grupo. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo nas palavras dele, uma insinuação velada que ela não conseguia decifrar completamente. Antes que pudesse responder, a porta se abriu. Era a hora da audiência. Enquanto caminhavam para a sala do tribunal, Helena não pôde deixar de pensar que estava prestes a entrar em um jogo muito maior do que imaginava. Ricardo Montenegro não era conhecido por sua caridade, e ela sabia que precisaria descobrir suas verdadeiras motivações antes que fosse tarde demais. A sala de audiências estava lotada quando Helena entrou, acompanhada por Ricardo Montenegro e sua imponente equipe jurídica. O burburinho cessou instantaneamente, dando lugar a um silêncio carregado de expectativa. Na primeira fileira, Helena reconheceu alguns de seus antigos colegas de trabalho, que desviaram o olhar quando ela passou. A promotora, doutora Cláudia Vasconcelos, uma mulher de meia-idade conhecida por sua astúcia implacável, organizava uma pilha de documentos em sua mesa. Seu sorriso confiante vacilou ligeiramente ao ver Ricardo Montenegro sentar-se junto à defesa. Meritíssima, começou a promotora, dirigindo-se à juíza Beatriz Mendonça. A presença do Sr. Montenegro, neste caso, levanta questões sobre possível conflito de interesses, considerando que algumas das transações investigadas passaram por suas empresas. Dr. Alexandre Bueno, o principal advogado da equipe de Montenegro, levantou-se calmamente. Senhora juíza, meu cliente está aqui apenas como apoiador da defesa, sem qualquer envolvimento direto no caso. Sua presença é um direito garantido em uma audiência pública. A juíza Mendonça, conhecida por sua imparcialidade, ajustou os óculos enquanto considerava o argumento. Prossiga com a apresentação das evidências, doutora Vasconcelos. A promotora projetou uma série de documentos no telão da sala. Como podem ver, a senhora Helena Santos, enquanto gerente do departamento financeiro, autorizou transferências que totalizaram mais de 50 milhões de reais para contas offshore. O dinheiro passou por um complexo sistema de empresas até desaparecer completamente. Helena sentiu seu estômago revirar ao ver seu nome e assinatura nos documentos. Eram autênticos, sim, mas havia algo errado. Ela se inclinou para cochichar com Ricardo. Essas transferências foram aprovadas pelo conselho. Eu tinha todas as autorizações necessárias. Ricardo fez um gesto discreto para um de seus assistentes, que imediatamente começou a digitar, furiosamente em um laptop. A promotora continuou. Além disso, encontramos evidências de que a acusada mantinha um padrão de vida incompatível com seus rendimentos declarados. Protesto, meritíssima. Dr. Bueno levantou-se. A promotoria está tentando construir um perfil questionável da minha cliente sem apresentar provas concretas. Aceito o protesto, declarou a juíza. Doutora Vasconcelos, mantenha-se nos fatos objetivos. Durante uma breve pausa, Ricardo observava Helena atentamente. Havia algo na maneira como ela reagia a cada documento apresentado, uma mistura de indignação e confusão que parecia genuína. Seu instinto, geralmente certeiro em questões de negócios, dizia que havia muito mais naquela história. A primeira testemunha chamada foi Paulo Ribeiro, ex-diretor financeiro da empresa onde Helena trabalhava. Seu depoimento fluía de maneira ensaiada, quase perfeita demais. A senhora Santos tinha autonomia total sobre essas transferências, afirmou ele, ajustando a gravata nervosamente. Confiávamos nela implicitamente. Dr. Bueno começou seu questionamento. Senhor Ribeiro, o senhor poderia explicar por que seu nome aparece como autorizador secundário em várias dessas transações?
O ex-diretor empalideceu visivelmente. Era um procedimento padrão. Assinava diversos documentos diariamente. Curioso, continuou o advogado, consultando seu tablet, porque acabamos de receber documentos mostrando que o senhor realizou 5 viagens internacionais coincidindo exatamente com as datas das maiores transferências. Um murmúrio percorreu a sala. Helena sentiu seu coração acelerar. Era a primeira vez que ouvia sobre essas viagens. Durante o intervalo, Ricardo conduziu Helena até uma sala privativa. Precisamos conversar, ele disse, fechando a porta. Acabo de receber informações sobre uma série de reuniões entre Paulo Ribeiro e executivos de uma empresa chamada Global Investments. Global Investments? Helena franziu a testa. Esse nome aparecia em alguns relatórios que achei estranhos, mas quando questionei, me disseram que era uma parceira internacional de longa data. É uma empresa fantasma. Ricardo revelou seus olhos fixos nos dela. E sabe qual é a parte mais interessante? Ela foi registrada no mesmo endereço de uma das subsidiárias do meu grupo no exterior. Helena sentiu o sangue gelar. O que isso significa? Significa, minha cara. Ricardo respondeu, sua voz baixa e intensa, que alguém está usando tanto você quanto minhas empresas em um jogo muito maior. E eu pretendo descobrir quem é. Quando retornaram à sala de audiências, Helena notou uma mudança sutil no comportamento de Paulo Ribeiro. Ele parecia inquieto, trocando olhares nervosos com alguém na plateia. Seguindo sua linha de visão, ela identificou um homem de terno escuro que nunca havia visto antes, mas que tomava notas constantemente em um pequeno caderno. A juíza Mendonça anunciou que a audiência continuaria no dia seguinte. Enquanto todos se levantavam, Ricardo segurou suavemente o braço de Helena. Não vá para casa hoje, ele sussurrou. Tem um apartamento seguro onde você ficará melhor protegida. Acredito que as coisas estão prestes a ficar mais complicadas. Helena hesitou por um momento, mas algo no olhar dele a fez aceitar, enquanto deixavam o fórum pelos fundos, evitando a imprensa. Ela não pôde deixar de pensar que estava mergulhando cada vez mais fundo em águas desconhecidas. A questão era, Ricardo Montenegro seria seu salvador, ou apenas mais uma parte do esquema que estava prestes a ser revelado? O apartamento de segurança de Ricardo Montenegro ficava em um prédio discreto em Moema, longe dos holofotes do centro financeiro. Helena observou o ambiente sofisticado, mas impessoal, perguntando-se quantas outras pessoas já haviam se refugiado ali. A vista da varanda mostrava uma cidade que parecia estranhamente distante de suas preocupações imediatas. Você estará segura aqui, Ricardo afirmou, digitando um código no sistema de segurança. Apenas eu e Carlos conhecemos este endereço. Helena caminhou até a janela, seus passos ecoando no piso de madeira. Por que tenho a sensação de que você está mais envolvido nessa história do que aparenta, Sr. Montenegro? Ricardo serviu 2 taças de vinho tinto, entregando uma a ela. Talvez porque eu esteja começando a perceber que fui negligente com certas áreas dos meus negócios. Ele fez uma pausa, estudando o líquido em sua taça. Algumas pessoas podem ter se aproveitado dessa negligência. Pessoas como Paulo Ribeiro. Helena perguntou, aceitando a taça, mas sem beber. Entre outros, Ricardo tirou o paletó e afrouxou a gravata, um gesto que o fazia parecer quase humano. Meu império foi construído sobre controle absoluto, mas nos últimos anos, digamos que deleguei poder demais a pessoas erradas. Um trovão distante anunciava uma tempestade se aproximando. Helena sentou-se no sofá de couro, sentindo o peso dos acontecimentos do dia. Sabe o que é mais frustrante? Eu sempre me orgulhei da minha atenção aos detalhes. Como não percebi que estava sendo manipulada? Às vezes ficamos tão focados em fazer nosso trabalho corretamente que não percebemos as sombras se movendo. Ao nosso redor, Ricardo respondeu, sentando-se em uma poltrona próxima. Mas agora precisamos entender quem está por trás disso tudo. O celular de Ricardo vibrou. Era uma mensagem de Carlos. Encontramos algo sobre a Global Investments. Preciso mostrar pessoalmente. Tenho que sair, ele anunciou, levantando-se.
Carlos descobriu algumas informações que podem ser úteis. A comida na cozinha. E a governanta virá pela manhã trazer roupas limpas para você. Antes que ele chegasse à porta, Helena o chamou. Senhor Montenegro, Ricardo, por que está realmente me ajudando? Ele parou, sua mão na maçaneta. Talvez porque você me lembre de quem eu era antes do dinheiro e do poder começarem a definir quem eu sou. Com essas palavras ele saiu, deixando Helena sozinha com seus pensamentos. Na cobertura do edifício Montenegro, Carlos aguardava com uma pasta de documentos. Senhor, descobrimos que a Global Investments foi registrada por um escritório de advocacia em Luxemburgo, o mesmo escritório que cuidou da aquisição da sua subsidiária europeia há 5 anos. Ricardo sentiu seu estômago afundar. Quem autorizou essa aquisição? Alberto Mendes, seu então diretor jurídico. Alberto, Ricardo murmurou, lembrando-se do homem que havia sido seu braço direito por mais de uma década, até seu desaparecimento repentino no ano anterior. Onde ele está agora? Ninguém sabe, mas... Carlos hesitou. Encontramos registros de transferências regulares para uma conta nas Ilhas Cayman em nome de sua esposa. Enquanto isso, no apartamento, Helena não conseguia dormir. Decidiu investigar o local, mais por inquietação do que por desconfiança. Na biblioteca, um livro chamou sua atenção. Uma biografia antiga de Ricardo Montenegro. Ao abri-lo, uma foto caiu. Mostrava um Ricardo mais jovem ao lado de Alberto Mendes em uma cerimônia de premiação. Seu celular, um novo aparelho fornecido por Ricardo, vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Nem todos os impérios são o que parecem. Procure por Projeto Fênix nos arquivos de 2018. Helena sentiu um arrepio. Como alguém sabia que ela estava com acesso aos arquivos de Montenegro? A menos que, na manhã seguinte, Ricardo retornou para encontrar Helena sentada na sala, rodeada por papéis que havia impresso durante a madrugada. Precisamos conversar, ela disse, sua voz firme, sobre o Projeto Fênix. Ricardo empalideceu visivelmente. Onde você ouviu esse nome? A questão não é onde ouvi, Helena respondeu, levantando-se. A questão é por que o nome desse projeto aparece em documentos relacionados à Global Investments meses antes das transferências que me incriminaram começarem. Antes que Ricardo pudesse responder, seu celular tocou. Era Dr. Bueno. Senhor Montenegro, Paulo Ribeiro quer fazer um acordo. Ele está disposto a falar tudo o que sabe. Helena observou a expressão de Ricardo mudar. Algo errado? Pelo contrário. Ele respondeu, um sorriso enigmático se formando em seus lábios. As peças estão começando a se mover exatamente como eu esperava, mas preciso ter certeza de uma coisa primeiro. Ele se aproximou dela, seus olhos intensos. Helena, o que exatamente você fazia todas as sextas-feiras depois do expediente em 2018? A pergunta pegou Helena de surpresa. Como ele sabia sobre suas reuniões secretas de 5 anos atrás? E mais importante, por que isso importava agora? Helena sentiu o peso do olhar de Ricardo sobre ela. A pergunta sobre suas sextas-feiras de 2018 havia trazido à tona memórias que ela preferia manter enterradas. Após um longo momento de silêncio, respondeu: Eu participava de um grupo de estudos sobre inovações financeiras. Pelo menos era o que eu pensava na época. No Instituto Financeiro Brasil? Ricardo perguntou, sua voz controlada. Como você... Helena parou, compreendendo. Você sabia desde o início, não é? Por isso está me ajudando. Ricardo caminhou até a janela, observando a cidade que despertava sob a luz da manhã. O instituto era uma fachada, Helena. Foi criado especificamente para identificar pessoas como você, brilhantes, dedicadas e, acima de tudo, íntegras. Identificar para quê? Para serem peças em um jogo muito maior. Ele se virou para encará-la. Alberto Mendes, meu ex-diretor jurídico, criou o instituto. Ele selecionava pessoas-chave em diferentes instituições financeiras, pessoas que eventualmente poderiam ser úteis, ou culpadas, se necessário. Helena sentiu o sangue gelar. Então eu fui escolhida há 5 anos. Tudo o que aconteceu foi planejado? Antes que Ricardo pudesse responder, Carlos entrou apressadamente no apartamento. Senhor,
Paulo Ribeiro foi visto entrando no escritório da doutora Vasconcelos há 1 hora. E há mais. Encontramos registros de depósitos regulares em uma conta, em nome da promotora. Meu Deus, Helena murmurou, as peças se encaixando em sua mente. A promotoria está envolvida? O esquema é muito maior do que imaginávamos, Ricardo confirmou pegando seu telefone. Dr. Bueno, cancele qualquer acordo com Paulo Ribeiro e prepare-se, vamos mudar completamente nossa estratégia. Enquanto Ricardo fazia a ligação, Helena revisava mentalmente todos os encontros do grupo de estudos. Havia uma mulher, Marina Alves. Ela sempre fazia perguntas específicas sobre os procedimentos internos dos bancos onde trabalhávamos. Ricardo desligou o telefone abruptamente. Marina Alves era o codinome de Sofia Mendes, esposa de Alberto. O som de helicópteros sobrevoando o prédio interrompeu a conversa. Carlos correu até a janela. Senhor, a imprensa descobriu o endereço. Estão todos lá embaixo. Como eles... Ricardo parou, uma expressão de compreensão surgindo em seu rosto. Claro, era isso que Paulo Ribeiro queria. Não fazer um acordo, mas criar um escândalo. Helena sentiu o pânico crescer. E agora? Como vou chegar ao fórum? Não vai, Ricardo declarou, pegando seu telefone novamente. Carlos, acione o plano de contingência. Helena, confie em mim uma última vez? Ela assentiu mesmo sem saber no que estava concordando. Minutos depois, uma equipe de segurança privada entrou no apartamento, trazendo roupas e equipamentos. Ricardo explicou rapidamente. Eles sairiam separadamente, ela disfarçada como parte da equipe de limpeza, ele enfrentando a imprensa diretamente. Nos encontramos em 1 hora no lugar que combinei com Carlos, Ricardo instruiu. E Helena, não confia em ninguém até lá. Enquanto se preparavam para a saída, Helena notou algo familiar em uma das páginas espalhadas sobre a mesa. Era um memorando interno do banco onde trabalhava, datado de 2018, com sua assinatura. Mas havia algo errado com aquela assinatura. Ricardo, ela chamou, sua voz tremendo. Olhe isso. Essa não é minha assinatura. É muito parecida, mas os traços finais são diferentes. Ricardo examinou o documento atentamente. Falsificação sofisticada. Provavelmente trabalho da mesma pessoa que forjou outros documentos. Ele fez uma pausa, pensativo. Helena, você mantinha amostras da sua assinatura em algum lugar? Apenas no RH do banco e... Ela parou, lembrando. No cadastro do instituto, tivemos que preencher uma ficha de inscrição com várias assinaturas, supostamente para certificados futuros. Um sorriso amargo se formou nos lábios de Ricardo. E assim eles conseguiram um modelo perfeito para usar quando necessário. Ele checou seu relógio. Precisamos ir. Cada minuto aqui aumenta o risco. Quando Helena estava prestes a sair com a equipe de limpeza, Ricardo a segurou suavemente pelo braço. Há algo que preciso te contar quando tudo isso acabar. Algo sobre minha conexão com Alberto Mendes e o verdadeiro motivo pelo qual estou te ajudando. Helena queria perguntar mais, mas os gritos dos repórteres lá embaixo ficavam mais altos. Era hora de partir, carregando ainda mais perguntas do que respostas. Enquanto descia pelo elevador de serviço, uma certeza crescia em sua mente. Nada naquela história era coincidência, e cada revelação parecia abrir porta para segredos ainda maiores. O centro antigo de São Paulo, com suas ruas estreitas e prédios históricos, oferecia o cenário perfeito para encontros discretos. Helena, ainda vestida como funcionária da limpeza, seguiu as instruções de Carlos até chegar a uma cafeteria tradicional, dessas que parecem ter parado no tempo. O lugar estava praticamente vazio, exceto por um senhor lendo jornal e uma garçonete que parecia mais interessada em seu celular do que nos clientes. Ela se sentou em uma mesa nos fundos, como combinado, pedindo apenas um café. Seus pensamentos vagavam entre as revelações das últimas horas, quando uma mulher elegante sentou-se à sua frente sem cerimônia. Marina Alves, Helena sussurrou, reconhecendo imediatamente a mulher do grupo de estudos. Ou devo dizer, Sofia Mendes? Sofia sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Vejo que Ricardo já te contou algumas coisas, mas não as mais importantes. Por que está aqui?
Porque, diferente do que todos pensam, nem eu nem Alberto somos os vilões dessa história. Sofia tirou um envelope da bolsa. Isso prova que seu amigo Ricardo Montenegro não é tão inocente quanto quer parecer. Helena hesitou antes de pegar o envelope. Por que deveria confiar em você? Porque eu também fui usada, Helena. E porque sei exatamente como se sente. Traída, confusa, questionando cada decisão que tomou nos últimos anos. Sofia inclinou-se para a frente. Sabe por que escolhemos você? Não foi só pela sua competência. Foi porque você lembrava a mim mesma que há 15 anos, o sino da porta tocou quando Ricardo entrou na cafeteria. Ele congelou ao ver Sofia, sua expressão mudando de surpresa para algo próximo ao pânico. Helena, afaste-se dela. Tarde demais, Ricardo, Sofia declarou, levantando-se calmamente. Ela já está com as provas. Que provas? Helena perguntou, ainda segurando o envelope fechado. Da verdadeira origem do projeto Fênix, Ricardo respondeu, sua voz tensa. Sofia, você não entende. Revelar isso agora vai desencadear algo que não poderemos controlar. Como se você já não tivesse perdido o controle há muito tempo, Sofia retrucou. Conte a ela, Ricardo. Conte como você e Alberto planejaram tudo desde o início, como o Instituto foi apenas a primeira fase de algo muito maior. Helena abriu o envelope, encontrando fotos antigas. Nelas, um Ricardo mais jovem aparecia ao lado de Alberto Mendes em diferentes situações, incluindo uma em que ambos assinavam documentos em um escritório luxuoso em Londres. Eu e Alberto éramos mais que sócios, Ricardo começou, sentando-se pesadamente. Éramos como irmãos. Construímos o Império Montenegro juntos, mesmo que apenas meu nome estivesse na fachada. E então você o traiu, Sofia acusou. Não. Ricardo bateu na mesa, assustando a garçonete. Ele me traiu primeiro. O projeto Fênix era nosso plano para revolucionar o mercado financeiro brasileiro, mas Alberto queria usar métodos que eu não podia aceitar. Helena estudava as fotos atentamente. Essa última foto é do dia em que a Global Investments foi registrada, não é? Sofia assentiu. O dia em que tudo começou a desmoronar. Alberto descobriu que Ricardo estava negociando secretamente com os chineses, planejando vender parte das operações sem consultá-lo. Era a única maneira de impedir que ele... Um grupo de homens de terno entrou abruptamente na cafeteria. Helena reconheceu um deles. Era o homem que tomava notas durante sua audiência. Precisamos ir, Ricardo urgiu, pegando Helena pelo braço. Carlos, como se materializado das sombras, Carlos apareceu com outros 2 seguranças. Sofia aproveitou a confusão para desaparecer pela porta dos fundos, enquanto Ricardo e Helena eram escoltados até um carro que os aguardava no beco. Quem eram aqueles homens? Helena perguntou quando já estavam em movimento. A verdadeira face do projeto Fênix, Ricardo respondeu sombriamente. Ex-agentes federais que Alberto contratou para garantir a cooperação de certas pessoas. E agora? Agora vamos até alguém que pode nos ajudar a provar sua inocência. Mas primeiro, ele pegou seu telefone, discando rapidamente. Dr. Bueno, prepare aqueles documentos que separamos. Está na hora de usar nossa carta na manga. Helena observava a cidade passar pela janela do carro, as luzes começando a se acender no crepúsculo. O envelope de Sofia pesava em sua bolsa como chumbo. Havia algo nas fotos que a incomodava, algum detalhe que seu cérebro estava tentando processar. Ricardo, ela chamou subitamente. A última foto, a do escritório em Londres, a data no jornal sobre a mesa. O que tem ela? Era uma semana depois que comecei no banco. E se... Ela parou, uma ideia perturbadora tomando forma. E se eu não fui escolhida depois? E se tudo, desde minha contratação no banco, foi parte do plano? Ricardo ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de culpa. Helena, há algo que preciso te contar sobre o dia da sua entrevista de emprego, sobre quem realmente recomendou sua contratação. O carro parou em frente a um casarão antigo em Higienópolis. Na varanda, uma figura familiar os aguardava. Andrea Mancini, a antiga diretora de RH do banco, que havia desaparecido misteriosamente 6 meses antes das acusações contra Helena surgirem. Andrea Mancini não havia mudado muito desde a última
Vês que Helena a vira. Os mesmos cabelos grisalhos elegantemente arrumados, o mesmo ar de severidade que intimidava tantos funcionários. Mas havia algo diferente em seus olhos, um brilho de quem carregava segredos pesados demais. Entrem, ela gesticulou, conduzindo-os através de um hall decorado com antiguidades. Estamos seguros aqui. Esta casa não existe em nenhum registro oficial. Na biblioteca do casarão, Andréa serviu chá em xícaras de porcelana fina. Imagino que Sofia já tenha mostrado as fotos, ela comentou, sentando-se em uma poltrona de couro. Como sabia? Helena perguntou. Porque fui eu quem deu as fotos a ela. Andréa lançou um olhar significativo para Ricardo. Achei que já era hora da verdade vir à tona. Ricardo suspirou profundamente. Andréa foi muito mais que diretora de RH, Helena. Ela era nossa conexão com o sistema financeiro, a pessoa que identificava talentos e possíveis alvos. Alvos? Helena sentiu um calafrio. Então Você era especial. Andréa interrompeu colocando sua xícara sobre a mesa. Sua contratação não foi apenas parte do plano. Você era a peça central dele. Da sua pasta, Andréa retirou um arquivo amarelado. Este é seu verdadeiro arquivo do RH. Não a versão oficial, mas o que realmente aconteceu. Ela abriu em uma página específica. Sua entrevista de emprego foi uma farsa. Você já estava selecionada antes mesmo de entrar naquela sala. Helena pegou o arquivo com mãos trêmulas. Ali estava todo o seu histórico profissional, acadêmico e pessoal, com anotações nas margens que datavam de anos antes de sua contratação. Por quê? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Porque você tinha algo que precisávamos, Ricardo respondeu. Algo que nem você sabia que possuía. O código, Andréa explicou, levantando-se para pegar outro arquivo. Seu pai, antes de se aposentar, trabalhou em um projeto secreto no Banco Central. Ele desenvolveu um algoritmo revolucionário para rastreamento de transações financeiras internacionais. Helena sentiu o mundo girar. Meu pai? Mas ele era apenas um funcionário comum. Não, Helena, Ricardo interviu. Seu pai era um gênio da criptografia que escolheu viver uma vida discreta. E em algum lugar, em algum momento, ele passou esse conhecimento para você. Isso é impossível, Helena protestou. Eu me lembraria... Não se ele tivesse escondido o código em algo aparentemente inocente, Andréa sugeriu. Algo que você fazia regularmente, sem perceber seu verdadeiro significado. O som de um carro freando bruscamente na rua os interrompeu. Carlos entrou apressadamente na biblioteca. Senhor, precisamos ir. Paulo Ribeiro está vindo com a polícia. Eles têm um mandado. Como nos encontraram? Ricardo perguntou já de pé. A promotora. Andréa respondeu calmamente. Ela sempre soube onde eu estava. Estava apenas esperando o momento certo. Helena olhava fixamente para uma página do arquivo. As planilhas, murmurou. Todas as sextas-feiras, no banco, eu atualizava uma série de planilhas usando um método que meu pai me ensinou quando eu era criança. O código estava escondido, no seu método de trabalho, Ricardo concluiu. Por isso Alberto insistiu tanto em ter acesso a todos os seus arquivos. Sirenes começaram a soar ao longe. Andréa caminhou até um painel na parede, revelando um cofre embutido. Não temos muito tempo. Helena, o que você precisa saber é que seu pai não criou esse código para rastrear transações. Ele o criou para ocultá-las. E agora ele está sendo usado para criar uma rede de transações impossível de rastrear, Ricardo completou. O projeto Fênix não era apenas sobre dinheiro, Helena. Era sobre poder. O poder de movimentar bilhões internacionalmente sem deixar rastros. Andréa entregou a Helena um pendrive. Aqui está tudo. As verdadeiras transações, os nomes envolvidos, as provas da sua inocência. Mas mais importante, ela hesitou. A verdade sobre o que aconteceu com seu pai. As sirenes estavam mais próximas agora. Carlos voltou à biblioteca. 2 minutos até eles chegarem. Ricardo pegou Helena pelo braço. Existe uma saída pelos fundos. Andréa, eu ficarei bem. A antiga diretora garantiu. Tenho meus próprios recursos, vão. Enquanto corriam pelo jardim dos fundos, Helena apertava o pendrive em sua mão. Seu pai, as planilhas, o código.
Tudo se conectava de uma forma que ela nunca poderia ter imaginado. Mas uma questão ainda a perturbava. Ricardo, ela chamou quando já estavam no carro. Se você sabia de tudo isso desde o início, por que me deixou ser acusada? Por que não impediu? O olhar que ele lhe lançou estava carregado de culpa. E algo mais, algo que ela não conseguia decifrar completamente. Porque havia mais uma pessoa que precisava ser protegida, alguém que significa mais para mim do que todo o meu império. Antes que ele pudesse continuar, um carro surgiu do nada, fechando-os bruscamente. Helena reconheceu o motorista. Era Sofia Mendes. E no banco do passageiro estava ninguém menos que Alberto Mendes, o homem que todos acreditavam ter desaparecido. O tempo pareceu congelar quando Alberto Mendes saiu do carro, sua figura imponente e iluminada pelos faróis. Helena sentiu Ricardo tensionar ao seu lado, enquanto Carlos discretamente levava a mão ao coldre sob o paletó. Não será necessário, Alberto disse, sua voz calma como Helena se lembrava das reuniões do instituto. Estamos todos do mesmo lado agora. Mesmo lado? Ricardo deixou escapar uma risada amarga. Depois de tudo que você fez. Sofia se aproximou, ainda segurando as chaves do carro. Ricardo, você não entende. Tudo o que fizemos foi para proteger o projeto original, seu projeto. Helena observava a cena com crescente compreensão. O código do meu pai, vocês não queriam apenas usá-lo, queriam aperfeiçoá-lo. Perspicaz como sempre, Alberto sorriu, mas era um sorriso cansado. Seu pai, Helena, era um visionário. Ele entendeu antes de todos nós que o sistema financeiro global precisava de uma revolução. Sirenes soavam ao longe, lembrando-os da urgência da situação. Alberto gesticulou em direção a uma van estacionada nas sombras. Temos um lugar seguro, podemos conversar lá. Ricardo hesitou. Como posso confiar em você? Porque sei sobre Marina. Alberto respondeu simplesmente. O rosto de Ricardo empalideceu visivelmente. Helena notou a mudança em sua postura, como se um peso invisível tivesse sido adicionado a seus ombros. Quem é Marina? Ela perguntou. A razão de tudo isso, Sofia respondeu antes que Ricardo pudesse falar. A verdadeira motivação por trás do projeto Fênix. Minutos depois, estavam todos em um galpão reformado na zona portuária, um espaço surpreendentemente moderno por dentro, repleto de equipamentos de última geração. Helena reconheceu várias telas exibindo as mesmas planilhas que ela costumava atualizar no banco. O código está em todo lugar, Alberto explicou, notando seu olhar. Nas entrelinhas, nos padrões aparentemente aleatórios. Seu pai o projetou para ser invisível aos olhos despreparados. Mas por quê? Helena insistiu. Por que todo esse segredo? Ricardo finalmente falou, sua voz carregada de emoção. Porque o código não era apenas para transações financeiras, era para proteger pessoas. Como Marina, Sofia acrescentou. Suavemente. Ricardo caminhou até uma das telas, tocando-a gentilmente. Marina é minha filha, ele revelou. Uma filha que oficialmente não existe, que precisa permanecer invisível para sua própria segurança. Helena sentiu o impacto da revelação. Por causa dos seus inimigos no mercado? Não apenas isso, Alberto interveio. Marina nasceu com um dom extraordinário, como seu pai, Helena. Ela consegue ver padrões onde outros veem apenas caos. Com apenas 12 anos, ela aperfeiçoou o código original sem nem mesmo saber o que estava fazendo. E agora ela está em perigo, Sofia completou. A promotora Vasconcelos não está atrás apenas do dinheiro. Ela descobriu sobre Marina. Carlos, que estivera monitorando as câmeras de segurança, aproximou-se urgentemente. Senhor, temos movimento suspeito no perímetro. Alberto rapidamente ativou uma série de monitores. Eles nos seguiram. A promotora deve ter rastreado o sinal do celular de alguém. Precisamos tirar Helena daqui, Ricardo decidiu. Ela é a única que pode provar a verdade sobre o código agora. Não sem antes ela entender tudo, Alberto insistiu, digitando rapidamente em um dos computadores. Helena, olhe isso. Na tela surgiu um vídeo de segurança antigo. Helena reconheceu seu pai, mais jovem, conversando com Ricardo em um café. A data mostrava 15 anos atrás.
Seu pai sabia que estava sendo seguido, Ricardo explicou. Ele me procurou porque precisava de alguém com recursos para proteger seu legado. Foi quando criamos o primeiro esboço do projeto Fênix. E Marina? Helena perguntou. Como ela se encaixa nisso? Ela foi a primeira pessoa, além de você, a conseguir manipular o código instintivamente. Alberto respondeu. Foi quando percebemos que o trabalho do seu pai era mais do que um sistema de proteção financeira. Era uma forma completamente nova de processamento de informação. Súbito, as luzes do galpão piscaram. Carlos voltou correndo. Eles cortaram a energia principal. Estamos no gerador de emergência. Helena olhou para o pendrive que Andrea havia lhe dado, depois para as telas mostrando seu pai e finalmente para Ricardo. Uma memória distante começou a tomar forma em sua mente. As planilhas de sexta-feira, ela murmurou. Não eram apenas números, eram mensagens, coordenadas. Seus olhos se arregalaram com a compreensão. Meu pai estava mapeando algo grande. Ricardo assentiu gravemente. E agora você precisa completar o que ele começou. Mas primeiro, precisamos tirar você daqui. O som de helicópteros começou a ecoar sobre o galpão. Sofia correu até um painel na parede, revelando uma passagem secreta. Por aqui, leva até o canal. Antes que pudessem se mover, todas as telas do galpão começaram a piscar simultaneamente, exibindo uma sequência de números que Helena reconheceu instantaneamente. Espere, ela disse, sua voz tremendo. Essa sequência é a mesma que eu usava para assinar as planilhas. Mas eu nunca... Não é você, Ricardo interrompeu, seu rosto uma máscara de preocupação. É Marina. Ela está tentando nos dizer algo. Helena correu até o terminal mais próximo, seus dedos voando sobre o teclado enquanto ela traduzia a sequência de números. Anos de prática com as planilhas haviam tornado aquilo quase instintivo para ela. É um aviso, ela anunciou, sua voz urgente. Marina está dizendo que a promotora não está sozinha. Tem alguém mais, alguém do alto escalão do governo. O ministro Torres, Alberto completou sombriamente. Ele sempre esteve interessado no código desde que seu pai o desenvolveu. Ricardo pegou seu telefone, digitando rapidamente. Precisamos de mais tempo. Dr. Bueno pode atrasar a promotora com uma liminar de emergência, mas não será por muito. Sofia, que monitorava as câmeras de segurança, interrompeu. Temos movimento em todas as entradas. Estão cercando o perímetro. Existe outra saída? Helena perguntou, ainda digitando. Marina está enviando mais informações. Alberto se aproximou de um mapa digital na parede. O canal leva a uma marina abandonada. Tem um barco preparado, mas... Ele hesitou. Precisamos de pelo menos 10 minutos para transferir os dados críticos. Não temos 10 minutos, Carlos alertou, verificando suas próprias telas. Helena parou subitamente sua digitação. Espere, isso não faz sentido. Ela apontou para uma sequência específica. Marina não está apenas nos avisando, ela está tentando nos dizer onde está. Ricardo aproximou-se rapidamente. O que você quer dizer? Essas coordenadas... Helena franziu a testa em concentração. São do antigo centro de processamento de dados do Banco Central. O lugar onde meu pai trabalhou. Impossível, Alberto protestou. Aquele lugar foi desativado há anos. Exatamente, Helena respondeu, uma luz de compreensão em seus olhos. O lugar perfeito para esconder algo que não quer ser encontrado. Ou alguém. Sofia consultou seu tablet. O prédio ainda pertence ao governo, mas não há registros de atividade nos últimos 5 anos. Marina descobriu algo, Ricardo murmurou. Algo nos arquivos antigos. Por isso o ministro Torres está envolvido. Ele não quer apenas o código. Quer apagar qualquer vestígio do projeto original. O som de passos no telhado interrompeu a conversa. Carlos rapidamente apagou as luzes principais, deixando apenas o brilho dos monitores iluminando o ambiente. Helena, Ricardo chamou baixo. Você precisa ir com Sofia, ela pode te levar até Marina. É você. Eu e Alberto precisamos garantir que eles não peguem os servidores. Há vidas demais em risco. Helena hesitou. Ricardo, tem algo que você não está me contando. Sobre meu pai, sobre o código. Ele segurou suas mãos, seu olhar.
intenso mesmo na penumbra. Seu pai não criou o código sozinho, Helena. Ele teve ajuda de sua mãe. A revelação atingiu Helena como um raio. Sua mãe, que havia desaparecido quando ela era apenas uma criança, que seu pai dizia ter ido viajar, ela está viva? Helena perguntou, sua voz mal um sussurro. E protegida, Ricardo confirmou. O código foi apenas parte do projeto. O verdadeiro objetivo era criar uma rede de proteção para pessoas que sabiam demais. Pessoas que o sistema queria silenciar. Sofia interrompeu o momento. Precisamos ir. Agora. Helena abraçou Ricardo impulsivamente. Prometa que vai me encontrar. Prometo, ele respondeu, retribuindo o abraço. E Helena, quando você encontrar Marina, diga a ela que o pai dela nunca deixou de procurá-la. Enquanto Sofia guiava Helena pela passagem secreta, os sons de invasão no galpão ficavam mais intensos. A última coisa que Helena viu antes da porta se fechar foi Ricardo e Alberto posicionados em frente aos servidores, prontos para proteger não apenas dados, mas anos de segredos e sacrifícios. No túnel escuro, seguindo Sofia com o coração acelerado, Helena finalmente entendeu. Não era apenas sobre dinheiro ou poder. Era sobre proteção. Seu pai, sua mãe, Marina, todos eram parte de algo maior. Uma rede invisível de pessoas extraordinárias que precisavam permanecer nas sombras para sobreviver. E agora, com o pendrive de Andrea em seu bolso e o conhecimento do código em sua mente, ela era a única que podia completar o quebra-cabeça. O único elo entre o passado que seu pai construiu e o futuro que Marina havia vislumbrado. Sofia parou abruptamente. Ouviu isso? Um som suave de água corrente indicava que estavam próximas ao canal. Mas havia algo mais, um padrão rítmico, que Helena reconheceu imediatamente. É código Morse, ela sussurrou, um sorriso se formando em seus lábios. Marina está nos guiando. O antigo centro de processamento de dados do Banco Central era uma construção brutalista dos anos 70. Suas paredes de concreto, manchadas pelo tempo, erguendo-se como um monumento a uma era tecnológica há muito superada. Helena e Sofia chegaram ao local quando os primeiros raios de sol começavam a atingir o céu de rosa. Como vamos entrar? Helena perguntou, observando as câmeras de segurança aparentemente desativadas. Sofia sorriu, retirando um cartão magnético do bolso. Algumas portas nunca realmente se fecham. Ela hesitou antes de passar o cartão. Helena, antes de entrarmos, há algo que você precisa saber sobre sua mãe. Você a conheceu? Ela foi minha mentora, Sofia revelou, surpreendendo Helena. Antes de desaparecer, ela estava desenvolvendo uma evolução do código, algo que ia muito além de proteger transações. O cartão deslizou silenciosamente pelo leitor e a porta pesada se abriu com um clique suave. O interior do prédio estava escuro, mas não abandonado como aparentava do lado de fora. Luzes de LED piscavam em equipamentos modernos, camuflados entre as antigas máquinas. É como uma cápsula do tempo, Helena murmurou, reconhecendo alguns equipamentos das histórias que seu pai contava. Um som suave de digitação chegou até elas, vindo de um dos andares superiores. Sofia fez sinal para que Helena a seguisse em silêncio. Enquanto subiam as escadas, o código Morse que haviam ouvido no túnel recomeçou mais claro agora. No terceiro andar, encontraram uma sala repleta de monitores, e diante deles, uma garota de aproximadamente 12 anos digitava furiosamente, seus dedos dançando sobre vários teclados simultaneamente. Marina, Sofia chamou suavemente. A garota se virou e Helena sentiu seu coração apertar. Os olhos de Marina tinham a mesma intensidade dos de Ricardo, mas havia algo mais neles, algo que lembrava as antigas fotos de sua mãe. Você deve ser Helena, Marina disse, sua voz surpreendentemente madura para sua idade. Estava esperando por você. Como sabia que eu viria? Porque você é como eu, Marina respondeu simplesmente. Você vê os padrões, não é? Não, apenas nos números, mas em tudo. Helena aproximou-se dos monitores. As telas exibiam uma complexa rede de dados que parecia pulsar como um organismo vivo. O que é tudo isso? A rede que sua mãe começou a construir, Marina explicou.
Ela a chamava de teia de luz, um sistema que não apenas protege informações, mas as conecta de formas que ninguém jamais imaginou ser possível. Sofia interrompeu. Marina, precisamos nos mover. O ministro Torres... Já sei. Marina assentiu. Ele está vindo, mas primeiro Helena precisa ver isso. Com alguns comandos rápidos, Marina abriu um arquivo específico. Era um vídeo, datado de 15 anos atrás. Nele, a mãe de Helena, mais velha do que em suas memórias de infância, falava diretamente para a câmera. Helena, meu amor. A gravação começou, fazendo Helena prender a respiração. Se você está vendo isso, significa que chegou a hora. O código que seu pai criou foi apenas o começo. O que descobrimos depois mudaria tudo. Por isso tivemos que nos separar, para proteger você e o futuro que sonhamos. Helena sentiu lágrimas nos olhos enquanto sua mãe continuava. O projeto Fênix nunca foi sobre dinheiro ou poder. Era sobre criar uma rede de proteção para pessoas especiais, pessoas que veem o mundo de forma diferente. Pessoas como você, como Marina, como tantas outras que precisam permanecer invisíveis para sobreviver. O som de helicópteros interrompeu a gravação. Sofia correu até a janela. Eles encontraram o prédio. Ainda não terminei a transferência, Marina alertou, seus dedos voando sobre os teclados. Helena olhou para os monitores, depois para o pendrive que Andrea lidera. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Marina, você disse que eu vejo os padrões. Mostre-me como funciona a teia de luz. A garota sorriu, movendo-se para dar espaço a Helena. É como uma dança, ela explicou. Cada número, cada sequência tem seu próprio ritmo. Quando você encontra o ritmo certo, os padrões se revelam, Helena completou, começando a digitar. Anos trabalhando com as planilhas haviam preparado suas mãos para aquele momento. Sofia, ainda monitorando as janelas, informou. Temos companhia. Vários carros chegando. Quase lá, Marina murmurou, seus olhos fixos nas telas onde Helena trabalhava. O código que Helena digitava começou a se fundir com os padrões já existentes na teia de luz. Era como se as sequências numéricas ganhassem vida própria, dançando e se reorganizando em formas que ela sempre soube serem possíveis, mas nunca havia realmente visto. Helena, Marina chamou, sua voz urgente. Olhe isso! Em uma das telas, um padrão familiar começou a emergir. Era a mesma sequência que seu pai usava para assinar documentos importantes, mas havia algo diferente nela agora. É uma localização, Helena percebeu. Não apenas um lugar, mas uma rede inteira de lugares seguros, Marina completou. Sua mãe não desapareceu. Ela está... O som de passos pesados no corredor interrompeu a revelação. Sofia, rapidamente, trancou a porta, mas todos sabiam que isso não os deteria por muito tempo. Helena, Marina chamou, sua voz agora carregada de determinação. Existe apenas uma maneira de proteger tudo isso agora. Mas você precisa confiar em mim completamente. Helena olhou para a garota que, de alguma forma, parecia carregar a sabedoria de várias gerações em seus jovens olhos. O que precisamos fazer? Precisamos nos tornar parte da teia. Marina respondeu, estendendo suas mãos para os teclados. Você está pronta? O som de vozes autoritárias e tentativas de arrombar a porta ecoava pelo corredor, mas Helena mal os ouvia. Seu foco estava totalmente nos padrões diante dela, nas conexões invisíveis que sempre existiram, esperando para serem descobertas. Os dedos de Helena e Marina moviam-se em perfeita sincronia sobre os teclados, como uma orquestra, executando uma sinfonia complexa. Na tela principal, a teia de luz pulsava e se expandia, absorvendo e reorganizando dados em padrões cada vez mais complexos. É incrível, Sofia murmurou, observando o espetáculo digital enquanto mantinha guarda na porta. É como se o código estivesse vivo. De certa forma, está, Marina respondeu sem tirar os olhos das telas. Cada sequência carrega um pouco da energia de quem a criou. Sua mãe entendeu isso antes de todos, Helena. Um estrondo particularmente forte na porta fez Sofia recuar. Eles trouxeram equipamento pesado. Temos no máximo 5 minutos. Helena mal registrava o perigo iminente. Estava completamente imersa no código,
descobrindo níveis de complexidade que jamais imaginara serem possíveis. Marina, olhe isso. Quando alternamos as sequências desta forma, os padrões se autorreplicam, Marina completou excitada. É como sua mãe descreveu no arquivo beta. A teia não apenas protege informações, ela as evolui. Um arquivo específico começou a piscar na tela, chamando a atenção de Helena. Era uma pasta marcada simplesmente como família. Quando ela a abriu, uma cascata de imagens começou a surgir. Fotos de pessoas em diferentes lugares, todas conectadas por linhas invisíveis de código. São todos como nós, Marina explicou. Pessoas que veem os padrões, que precisam permanecer nas sombras. Sua mãe criou uma rede de proteção para todos eles. Helena reconheceu alguns rostos. Cientistas que haviam desaparecido ao longo dos anos, artistas que abandonaram suas carreiras no auge, crianças prodígio que simplesmente sumiram dos holofotes. Não era só sobre esconder dinheiro ou informação, Helena compreendeu. Era sobre criar um refúgio, um lugar onde pessoas especiais pudessem viver em paz. A porta tremeu em suas dobradiças. A voz do ministro Torres ecoou pelo corredor. Última chance. Abram agora ou entraremos à força. Sofia checou seu telefone. Nenhuma notícia de Ricardo ou Alberto. Eles estão bem, Marina assegurou ainda digitando. Papai sempre tem um plano B e agora... Ela sorriu para Helena. Nós temos um plano C. O que quer dizer? Sua mãe deixou instruções específicas. No código, Marina explicou rapidamente. Uma sequência de emergência que ativaria um protocolo especial. Mas precisava de 2 pessoas para executá-lo. Alguém com o conhecimento original do código e alguém com a capacidade de evoluí-lo. Helena completou, compreendendo. Você e eu. O som de metal sendo cortado indicava que a porta não resistiria muito mais. Sofia posicionou-se estrategicamente, pronta para qualquer confronto. Helena, Marina chamou, sua voz agora urgente. Quando ativarmos o protocolo, a teia vai se reorganizar completamente. Todos os dados, todas as conexões, tudo será redistribuído, através de milhares de pontos diferentes. Como um backup? Não, Marina sorriu. Como uma metamorfose. É por isso que se chama Projeto Fênix. O sistema não apenas se protege, ele renasce, mais forte e mais complexo. Helena olhou para os monitores, para as fotos de todas aquelas pessoas que dependiam da teia, para o vídeo pausado de sua mãe. E nós? O que acontece conosco? Nos tornamos parte dela, Marina respondeu simplesmente. Não fisicamente, mas nossos padrões, nossos códigos, tudo que nos torna especiais se torna parte da rede. A porta começou a ceder. Sofia gritou. Agora ou nunca! Helena olhou uma última vez para a foto de sua mãe na tela. Tantos anos de segredos, de separação, tudo levando a este momento. Marina, como começamos? Como sua mãe sempre dizia. Marina sorriu, seus dedos posicionados sobre o teclado. Encontre o ritmo e dance com os números. Juntas, elas começaram a digitar a sequência final. Na tela principal, a teia de luz pulsava cada vez mais rápido, seus padrões se transformando em algo inteiramente novo. Era como se todo o conhecimento, todas as conexões, todas as proteções construídas ao longo de décadas estivessem se fundindo em uma nova forma de existência digital. A porta finalmente cedeu. O ministro Torres e seus homens invadiram a sala, mas pararam abruptamente diante do espetáculo de luzes e dados que se desenrolava nos monitores. Parem imediatamente, Torres ordenou, mas sua voz parecia distante e irrelevante. Helena mal o ouvia. Estava completamente imersa no código, seus dedos dançando com os de Marina em uma coreografia perfeita de números e sequências. Na tela, a transformação atingia seu ápice. A teia de luz não era mais apenas um sistema de proteção. Era um organismo vivo, pulsante, pronto para abraçar e proteger todos que dela precisavam. Helena, Marina sussurrou, um sorriso sereno em seu rosto jovem. Bem-vinda à família. Então, num flash de luz digital, a teia completou sua metamorfose. Levando consigo os segredos de gerações e as esperanças de um futuro
onde ninguém mais precisaria se esconder. O silêncio que seguiu a transformação da Teia foi quase palpável. Os monitores, antes pulsando com vida digital, agora exibiam apenas telas vazias. O ministro Torres e seus homens permaneciam paralisados, como se ainda tentassem processar o que haviam testemunhado. Helena piscou várias vezes, readaptando-se à realidade física. Algo havia mudado fundamentalmente dentro dela. Era como se seus pensamentos agora fluíssem em um novo ritmo, conectados a uma rede invisível, mas tangível de informações e consciências. Impossível, Torres murmurou, aproximando-se dos computadores. Onde estão os dados? O que vocês fizeram? Marina sorriu serenamente. Os dados não foram destruídos, ministro. Eles evoluíram assim como nós. Sofia, que observava tudo com uma expressão de assombro, subitamente levou a mão ao ouvido. Ricardo está a caminho. Eles conseguiram. Como se convocados por suas palavras, sons de comoção vieram do andar inferior. Momentos depois, Ricardo e Alberto entraram na sala, escoltados por Carlos e uma equipe de segurança. Torres virou-se, sua face contorcida em fúria. Montenegro, você tem ideia do que fez? Anos de planejamento, bilhões em recursos, foram transformados em algo maior que sua ambição, Torres. Ricardo interrompeu, caminhando diretamente até Marina e abraçando-a. Algo que você nunca conseguiria controlar. Helena observava a reunião de pai e filha com um novo entendimento. Agora podia ver os padrões nas pequenas coisas, no modo como seus gestos se espelhavam, na sincronização sutil de seus movimentos. Senhor ministro, Alberto se pronunciou, sua voz carregando uma autoridade renovada. Sugiro que considere sua posição cuidadosamente. Neste momento, evidências dos seus esquemas estão sendo enviadas para diversos órgãos de investigação. Blefe, Torres desafiou, mas sua voz traía incerteza. Não exatamente, Marina interveio ainda nos braços do pai. A teia de luz não apenas protege informações, ela as distribui estrategicamente. Cada tentativa sua de manipular o sistema, cada transação suspeita, cada ameaça, tudo foi documentado e preservado. Helena sentiu um formigamento familiar em sua mente, como um código sendo executado. E não apenas suas ações, ministro. A teia identificou todos os seus colaboradores, cada conexão, cada acordo obscuro. Vocês não podem provar nada, Torres argumentou, mas seu rosto havia perdido toda a cor. Não precisamos provar, Ricardo sorriu. A teia fará isso por nós. Neste exato momento, algoritmos que nem eu compreendo completamente estão reorganizando e distribuindo informações de formas que tornam impossível seu ocultamento. Sofia, que monitorava seu tablet, confirmou. Está começando. As primeiras evidências já estão chegando às autoridades competentes. Torres fez um movimento brusco em direção à porta, mas Carlos e sua equipe bloquearam a passagem. O ministro olhou em volta, como um animal encurralado, até seu olhar pousar em Helena. Você é igual à sua mãe, ele disse, sua voz agora carregada de uma raiva contida. Ela também se recusou a enxergar o potencial real do que havia criado. O poder que poderíamos ter? Minha mãe enxergou algo muito maior, Helena respondeu, sentindo uma nova força em sua voz. Ela viu que o verdadeiro poder está em proteger, não em controlar. Como se convocada por suas palavras, uma das telas subitamente ganhou vida. Uma transmissão ao vivo mostrava uma mulher em uma sala bem iluminada, seu rosto mais velho que nas memórias de Helena, mas inconfundível. Mamãe, Helena sussurrou, aproximando-se da tela. Olá, querida. Laura Santos sorriu, sua imagem levemente distorcida pela transmissão. Parece que você finalmente encontrou seu caminho até a teia. Torres deu um passo em direção à tela, mas Alberto o conteve com um gesto. Helena mal notava a movimentação ao seu redor, completamente focada no rosto de sua mãe. Onde você está? Em um dos nós seguros da rede, Laura respondeu. Um dos muitos lugares que criamos para pessoas como nós, e agora... Ela olhou para Marina com um sorriso conhecedor. Parece que a próxima geração está pronta para assumir seu papel.
Ricardo aproximou-se de Helena, colocando uma mão em seu ombro. Laura foi quem me procurou primeiro, quando percebeu que Marina havia herdado o dom. Ela nos ajudou a mantê-la segura todos esses anos. E agora? Helena perguntou, olhando de sua mãe na tela para Ricardo e então para Marina. Agora, Marina respondeu, seus olhos brilhando com uma sabedoria além de sua idade. Começa a verdadeira transformação. A Teia não é mais apenas um sistema de proteção. É um novo tipo de comunidade. Um refúgio para todos que precisam permanecer nas sombras para poder fazer a diferença no mundo. Laura assentiu na tela. Helena, você sempre se perguntou por que tinha que fazer aquelas planilhas toda sexta-feira. Não era apenas um exercício ou uma forma de esconder informações. Era um treinamento. Cada sequência que você digitava fortalecia sua conexão natural com a Teia, preparando você para este momento. Torres, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Vocês não podem simplesmente criar um sistema paralelo de poder. Há regras e hierarquias. As regras mudaram, ministro. Alberto interveio. Na verdade, elas estão constantemente mudando, evoluindo junto com a Teia. E dessa vez, você não fará parte dessa evolução. Como que para confirmar suas palavras, sons de sirenes começaram a ecoar nas ruas abaixo. Sofia, verificando, seu tablet anunciou. A primeira leva de evidências foi confirmada. A Polícia Federal está a caminho. Helena voltou sua atenção para a tela, onde sua mãe sorria serenamente. Tantas perguntas ainda pairavam em sua mente, mas agora, conectada à Teia, ela sabia que teria tempo para todas as respostas. O que importava era que finalmente havia encontrado seu lugar, sua verdadeira família. Helena, Marina chamou suavemente, estendendo sua mão. Está pronta para conhecer os outros? Através da Teia, Helena podia sentir a presença de centenas de outras mentes especiais, todas conectadas, todas trabalhando em harmonia para um propósito maior. Era o início de uma nova era, uma em que os padrões não precisavam mais se esconder nas sombras. 3 meses se passaram desde a transformação da Teia. O antigo centro de processamento de dados havia sido transformado em um hub de inovação tecnológica, oficialmente sob a direção do Grupo Montenegro, mas secretamente servindo como um dos principais nós da nova rede. Helena caminhava pelos corredores renovados, observando jovens talentos trabalhando em projetos que a maioria das pessoas consideraria impossíveis. Cada um deles havia sido identificado pela Teia, trazido das sombras para um lugar onde seus dons únicos podiam florescer sem medo. O novo código está funcionando perfeitamente, Marina comentou, alcançando Helena com um tablet em mãos. Aos 12 anos, ela já coordenava uma equipe de desenvolvimento, embora poucos soubessem sua verdadeira idade ou identidade. Sua mãe ficaria orgulhosa, Ricardo disse, aparecendo silenciosamente atrás delas. Ele havia mudado nos últimos meses, o peso do império corporativo dando lugar a uma missão mais significativa. Helena sorriu, lembrando-se do último encontro com sua mãe, agora estabelecida em um dos centros de pesquisa da rede na Europa. Laura continuava seu trabalho, identificando e protegendo pessoas especiais ao redor do mundo. O ministro Torres foi formalmente indiciado esta manhã, Alberto informou juntando-se ao grupo. Após a revelação das evidências pela Teia, uma série de investigações havia exposto uma rede de corrupção que se estendia por vários níveis do governo. E a promotora Vasconcelos? Helena perguntou, embora já soubesse a resposta através da Teia. Fechou um acordo de colaboração, Sofia respondeu, aproximando-se com seu inseparável tablet. Ela está auxiliando nas investigações de outros casos similares. O grupo se dirigiu à sala de reuniões principal, agora equipada com tecnologia de ponta, que permitia conexão direta com a Teia. Na tela principal, um mapa global mostrava pontos de luz representando cada nó da rede, cada pessoa especial conectada ao sistema. É incrível como crescemos em tão pouco tempo, Helena comentou, observando novos pontos de luz surgindo constantemente. É apenas o começo, Marina respondeu, seus dedos dançando sobre um teclado holográfico. A cada dia, identificamos mais pessoas como nós,
cada uma contribuindo com sua própria frequência para a teia. Ricardo observava sua filha com orgulho evidente. O mundo está mudando mais rápido do que imaginávamos. A teia está se tornando mais do que um sistema de proteção. É uma nova forma de consciência coletiva. E com isso, novas responsabilidades. Alberto acrescentou. Cada pessoa que trazemos para a rede precisa entender o equilíbrio delicado entre poder e proteção. Helena sentiu um formigamento familiar em sua mente. Alguém estava acessando a teia de um novo nó. Fechando os olhos, ela podia ver os padrões se formando, a assinatura única de uma nova mente se conectando à rede. É uma garota em Recife, Marina anunciou, também percebendo a nova conexão. 16 anos, prodígio em matemática. Ela começou a ver os padrões há algumas semanas. Como eu comecei, Helena murmurou, lembrando-se de suas próprias descobertas. Sofia poderia... Já estou providenciando, Sofia confirmou, digitando rapidamente. Uma equipe está a caminho, para fazer o primeiro contato. Ricardo se aproximou da janela, observando a cidade que se estendia abaixo. Sabe, Helena, quando comecei a ajudar você naquele julgamento, nunca imaginei que chegaríamos aqui. Nenhum de nós imaginava, Helena sorriu, juntando-se a ele. Mas talvez esse fosse o plano desde o início. Minha mãe, seu pai, Marina, todos nós sendo guiados para este momento. Um alerta suave soou no sistema, chamando a atenção de todos. Na tela principal, uma mensagem começou a se formar, os padrões se organizando em uma sequência familiar. É da sua mãe, Marina, anunciou sorrindo. Ela identificou mais um grupo na Ásia, pessoas como nós que desenvolveram seus próprios sistemas de proteção. A teia está crescendo organicamente agora, Alberto observou, não apenas protegendo informações, mas conectando mentes brilhantes ao redor do mundo. Helena sentiu uma onda de emoção ao ver o código de sua mãe dançando na tela. Cada sequência carregava não apenas informação, mas memórias, sentimentos, esperanças. A teia havia se tornado mais do que qualquer um deles havia sonhado. Era um testemunho vivo do poder da colaboração, da proteção mútua, do potencial humano quando liberado das amarras do medo e da ganância. Helena, Marina chamou suavemente, quer fazer as honras? A garota em Recife está esperando seu primeiro contato. Com um sorriso, Helena se sentou diante do terminal principal. Seus dedos encontraram as teclas naturalmente, como se estivesse voltando para casa. Era hora de dar as boas-vindas a mais um membro da família, de compartilhar a história de como um grupo de pessoas especiais havia transformado um sistema de proteção em uma rede de esperança. E enquanto seus dedos dançavam sobre o teclado, Helena podia sentir todas as conexões da teia vibrando em harmonia. Um lembrete constante de que às vezes os maiores tesouros nascem das sombras e que o verdadeiro poder está não em controlar, mas em proteger aqueles que veem o mundo de forma diferente. 6 meses depois, o Grupo Montenegro havia se transformado completamente. O imponente edifício na Avenida Paulista ainda mantinha sua fachada corporativa, mas seus verdadeiros tesouros agora residiam nos andares superiores, onde uma nova geração de mentes brilhantes trabalhava protegida pela teia. Helena estava em sua nova sala, anteriormente o escritório de Ricardo, quando Sofia entrou com notícias urgentes. O julgamento terminou, Sofia anunciou, um sorriso discreto em seus lábios. Todas as acusações contra você foram oficialmente retiradas. Helena assentiu, embora a notícia já não carregasse o mesmo peso de antes. E Paulo Ribeiro? Fechou acordo de colaboração, está ajudando a desmantelar outras células corruptas no sistema financeiro. Sofia consultou seu tablet. Mas há algo mais importante. Andrea Mancini fez contato. Isso sim capturou a total atenção de Helena. Andrea havia desaparecido logo após aquela noite no casarão, deixando apenas pistas enigmáticas sobre outros grupos que precisavam de proteção. O que ela descobriu? Não o que, mas quem? Marina respondeu, entrando na sala com seu característico entusiasmo contido. Ela encontrou mais crianças como eu, em diferentes países, todas manifestando habilidades únicas com padrões e códigos.
Ricardo, que estava em uma videochamada no canto da sala, encerrou sua conversa e se juntou a elas. A nova geração está surgindo mais rápido do que esperávamos. É a teia, Helena explicou, sentindo os padrões familiares dançando em sua mente. Ela não está apenas conectando pessoas especiais, está criando um ambiente onde novos talentos podem despertar naturalmente. Sofia projetou um mapa holográfico no centro da sala. Pontos de luz pulsavam em diferentes intensidades, cada um representando um nó da rede. O mais interessante é o padrão de surgimento. Está seguindo exatamente a sequência que sua mãe previu há 15 anos. Helena se aproximou do holograma, observando as conexões se formando como constelações digitais. Ela sempre soube que isso aconteceria, por isso criou o código original, não apenas para proteger, mas para preparar o caminho. Helena, Marina chamou, sua voz carregando uma urgência incomum. Tem algo que você precisa ver. Com alguns comandos rápidos, ela abriu uma série de arquivos na tela principal. Eram registros antigos, datados de antes mesmo do início do projeto Fênix. Neles, o pai de Helena havia documentado meticulosamente suas primeiras observações sobre padrões únicos em certas pessoas. Ele não estava sozinho em sua pesquisa. Marina explicou, destacando nomes e datas específicas. Havia outros em diferentes partes do mundo, todos chegando às mesmas conclusões. Uma convergência natural, Ricardo complementou, como se o próprio universo estivesse conspirando para este momento. Alberto, que havia entrado silenciosamente na sala, acrescentou: e agora temos responsabilidades ainda maiores. A teia não é apenas um sistema de proteção, é um legado para as próximas gerações. Helena sentiu uma familiar vibração em sua mente. Sua mãe estava se conectando à rede. A imagem de Laura surgiu em uma das telas, seu rosto radiante com novidades. O primeiro centro de treinamento na Europa está pronto, ela anunciou. E vocês não vão acreditar quem nos procurou. A câmera se moveu, revelando uma figura que fez todos prenderem a respiração. Clara Torres, a filha do ex-ministro, agora com 15 anos. Ela havia começado a manifestar habilidades semelhantes às de Marina. A ironia do destino, Sofia murmurou. Não é ironia, Helena corrigiu suavemente. É a prova final de que a teia está além de antigas rivalidades e conflitos. Ela escolhe seus próprios caminhos. Ricardo se aproximou de Marina, colocando uma mão protetora em seu ombro. Como você está lidando com tudo isso, filha? Com todas essas mudanças? Marina sorriu, aquele sorriso sábio que parecia carregar séculos de conhecimento. Pela primeira vez na vida, pai, não me sinto diferente ou estranha. Na teia, todos, nós somos parte de algo maior. Helena observou a interação entre pai e filha com carinho. A jornada que começara com um julgamento aparentemente simples havia se transformado em algo muito maior que todos eles. A teia não era apenas uma rede de proteção. Era uma nova forma de família, uma comunidade global de mentes extraordinárias unidas por um propósito comum. Helena, sua mãe chamou da tela. Encontramos algo nos arquivos antigos do seu pai, algo que ele deixou especialmente para este momento. Com um comando mental, Laura transmitiu uma sequência de códigos que fez Helena arregalar os olhos. Era uma mensagem, escrita anos antes, mas destinada especificamente para aquele futuro que eles estavam construindo. Para minha filha, Helena, leu em voz alta, suas mãos tremendo levemente. E para todos aqueles que verão os padrões que outros não podem ver. O mundo está mudando mais rápido do que podemos compreender, mas vocês serão os guardiões dessa transformação. A teia não é apenas uma criação nossa, é uma evolução natural da consciência humana, um próximo passo em nossa jornada coletiva. As palavras de seu pai ecoavam pela sala, carregando um peso profético que fez todos refletirem. A teia havia se tornado mais do que um refúgio ou uma ferramenta de proteção. Era um testemunho da capacidade humana de evoluir, de se adaptar, de encontrar novas formas de conexão e compreensão. E enquanto novos pontos de luz continuavam surgindo, no mapa holográfico, Helena sabia que estavam apenas no início de algo verdadeiramente extraordinário. O futuro que seu pai havia vislumbrado
que sua mãe havia ajudado a construir e que Marina representava, estava apenas começando a se revelar. Um ano após a transformação da teia, Helena estava de volta ao antigo centro de processamento de dados, agora completamente renovado e irreconhecível. O local que antes abrigava máquinas obsoletas havia se tornado um santuário de inovação e descoberta, onde jovens talentos de todo o mundo se reuniam para aprender a controlar e desenvolver seus dons únicos. É surreal pensar como tudo começou. Ricardo comentou, observando um grupo de crianças praticando visualização de padrões sob a orientação de Marina, com uma acusação falsa e um julgamento que parecia simples. Helena sorriu, lembrando-se daqueles primeiros dias de incerteza e desconfiança. Nada é realmente simples quando se trata da teia, não é? Sofia se aproximou deles, seu tablet, agora uma extensão quase orgânica de seu ser. Andrea acabou de reportar da Ásia. O novo nó em Singapura está operacional e já identificamos mais 3 crianças com habilidades especiais na região. Quanto ao projeto de expansão na América Latina? Helena perguntou, embora já pudesse sentir a resposta através da teia. Sua mãe está pessoalmente supervisionando, Alberto respondeu, juntando-se ao grupo. Laura tem um talento especial para identificar potenciais ainda adormecidos. Na área de treinamento, Marina havia terminado sua sessão com as crianças. Aos 13 anos, ela havia se tornado uma mentora natural para os mais jovens, sua compreensão intuitiva da teia, ajudando outros a desenvolverem suas próprias conexões. Helena, Marina chamou, aproximando-se com um brilho especial nos olhos. Acho que encontramos mais um como papai. Ricardo ergueu as sobrancelhas, interessado. Era raro encontrar adultos que desenvolviam conexões naturais com a teia. Na maioria dos casos, o dom se manifestava na infância ou início da adolescência. Um professor universitário em Porto Alegre, Marina explicou. Ele começou a ver padrões nas pesquisas dos alunos, conexões que ninguém mais percebia. Como seu pai viu em você, Ricardo completou suavemente, abraçando a filha. Helena sentiu uma vibração familiar na teia. Sua mãe estava iniciando uma transmissão global. Nas telas ao redor da sala, a imagem de Laura Santos se materializou, acompanhada por Andrea Mancini e, surpreendentemente, Clara Torres. Temos notícias importantes. Laura começou, seu rosto radiante. O primeiro grupo de crianças treinadas pela teia está pronto para assumir responsabilidades mais amplas. Clara Torres, agora mais madura e centrada, tomou a palavra. Descobrimos que podemos não apenas ver os padrões, mas influenciá-los ativamente. É como reescrever o código do próprio universo. Helena trocou um olhar significativo com Marina, que já havia demonstrado habilidades semelhantes. A teia estava evoluindo mais rápido do que qualquer um deles havia previsto, criando possibilidades que desafiavam a própria compreensão da realidade. Isso nos traz a um ponto crucial, Andrea continuou. A próxima fase do Projeto Fênix está prestes a começar. E desta vez, não seremos apenas observadores ou protetores, seremos catalisadores de uma mudança fundamental. Ricardo se aproximou de Helena, sua expressão séria, mas esperançosa. Você sempre soube que chegaríamos aqui, não é? Desde aquela primeira vez que viu os padrões nas planilhas? Helena balançou a cabeça, sorrindo. Na verdade, acho que todos nós sabíamos, mesmo sem perceber. Cada escolha, cada decisão, nos trouxe a este momento. Sofia, que havia estado analisando dados em seu tablet, subitamente chamou a atenção de todos. Olhem isso, os padrões de energia da teia. Eles estão se alinhando de uma forma que nunca vimos antes. No centro da sala, o mapa holográfico pulsava com uma nova intensidade. Os pontos de luz que representavam cada nó da rede começaram a se conectar em padrões cada vez mais complexos, formando uma teia de possibilidades infinitas. É como seu pai escreveu, Laura comentou da tela, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. O próximo passo em nossa jornada coletiva. Marina se aproximou do holograma, suas mãos dançando no ar como se pudesse tocar os padrões de luz. Não é apenas uma rede de proteção agora. É um novo caminho para a humanidade, uma ponte entre o que somos e o que podemos nos tornar.
Helena sentiu o peso dessas palavras, compreendendo finalmente a verdadeira extensão do legado que haviam herdado e do futuro que estavam ajudando a construir. A teia não era apenas um sistema ou uma comunidade, era uma promessa para as gerações futuras, um testemunho do potencial ilimitado da mente humana quando liberta das amarras do medo e da desconfiança. Então, Ricardo perguntou, olhando para cada pessoa na sala, estamos prontos para o próximo capítulo? Helena sorriu, sentindo a energia da teia fluindo através dela, conectando-a a todas as mentes brilhantes que faziam parte daquela extraordinária família. O próximo capítulo? Ela pegou a mão de Marina, sentindo o poder das gerações passadas e futuras fluindo entre elas. Acho que estamos apenas começando a verdadeira história. E assim, enquanto o sol se punha sobre São Paulo, lançando sombras douradas através das janelas do centro, Helena sabia que haviam encontrado algo muito maior que proteção ou poder. Haviam descoberto um novo tipo de esperança, uma que transcendia as limitações do mundo conhecido e apontava para um futuro onde os padrões não precisavam mais se esconder nas sombras. Um futuro onde cada mente especial podia brilhar em sua própria frequência única, contribuindo para a sinfonia maior da consciência humana em evolução.